Capítulo 7. Cati ficou 5 semanas na Granja dos Tordos, mais ou menos até ao Natal. O seu tornozelo já estava completamente curado e o seu temperamento melhorará substancialmente. A patroa visitava-a regularmente, dando cumprimento a um plano de reforma em que tentava conquistar a amizade da menina à custa de roupas caras e muitos mimos, que esta aceitava de bom grado. De tal forma que, certo dia, em vez daquela criança selvagem e livre em constante correria pela casa, sempre pronta a abraçar-nos, surgiu digníssima e elegante, montada num belo potro negro, com os seus lindos caracóis castanhos pendendo soltos sob um chapéu de caça, e um trajo de montar, tão comprido que tinha de o erguer com as mãos para não o pisar. Hindley ajudou-a a descer do cavalo, exclamando deliciado: "Sim, senhora, Cati, mas que beleza! Até tive dificuldade em te reconhecer. Pareces mesmo uma senhora. A Isabella Linton nem se lhe compara, pois não, Francis?" "A Isabella não tem os atributos naturais da Cati", respondeu a esposa. "Mas é importante que ela se porte bem e não volte a ser uma menina rebelde. Ellen, ajuda Miss Catherine com as malas." "Espera, querida, deixa-me tirar-te o chapéu, senso ainda estragas o penteado." Ajudei-a a despir o fato de amazona e vi que trazia calças brancas e sapatos de verniz por baixo de um vestido de seda de ampla saia preguiada. E, apesar de seus olhos brilharem de alegria ao ver os cães correrem para ela, para lhe darem as boas-vindas, evitou tocar-lhes, com medo de que lhe sujassem a sua linda indumentária. Beijou-me com cuidado. Como eu estava toda suja de farinha devido aos preparativos para o bolo de Natal, não iria certamente dar-me um abraço. Depois, foi à procura do Eatif. Mr. e Mrs. Earth esperavam ansiosamente por este reencontro, dado que, assim, poderiam avaliar em que medida era possível terem esperanças na sua separação. Foi-lhe difícil descobrir Eatif. Se já antes da ausência de Catherine ele era descuidado e rebelde, então agora portava-se 10 vezes pior. Só eu é que lhe chamava a atenção para o fato de estar sujo, mandando tomar banho uma vez por semana. E o senhor bem sabe como as crianças daquela idade gostam de água e sabão. Por isso, e já não falando da roupa com que andava há mais de 3 meses por cima da lama e do pó, nem da sua farta cabeleira desgrenhada, a cara e as mãos andavam sempre encardidas. Motivos não lhe faltavam para se esconder atrás de um banco, ao ver a menina elegante e airosa com que se deparou, em vez da compincha suja e traquina com quem se identificava. "Onde está o Eatif?" perguntou Catherine, descalçando as luvas e mostrando umas mãos imaculadas, de quem não trabalha em casa e leva uma vida de lazer. "Eatif, podes aparecer", gritou Mr. Hindley, exultante com o constrangimento do rapaz e radiante por o obrigar a aparecer naquele estado humilhante diante da amiga. "Aparece e vem dar as boas-vindas a Miss Catherine, com os outros criados." Mas Cati descobriu logo o amigo e correu para o abraçar. Cobriu-o de beijos, mas logo se deteve e, desatando a rir, exclamou: "Céus, Eatif, como tu estás sujo e maltrapilho! Mas que engraçado e estranho que tu estás! Se calhar é por estar habituada ao Edgar e à Isabella Linton." "Então, Eatif, já te esqueceste de mim?" Esta pergunta era propositada, dado que Eatif ostentava um expresso de orgulho e vergonha que o mantinha petrificado. "Cumprimenta-a, rapaz!" disse Mr. Earnshaw, condescendente. "Acho que isso, pelo menos, é permitido." "Não!" replicou o rapaz, como se tivesse finalmente encontrado a língua. "Não estou para ser gozado, nem o admitirei. E teria mesmo fugido, se não fosse Miss Cati segurá-lo." "Não pretendia rir-me de ti", disse ela. "Mas foi mais forte do que eu. Vá lá, Eatif, ao menos dá-me um aperto de mão." "Para que estás amuado?" "Foi só porque te estranhei. Se lavares a cara e penteares o cabelo, tudo mudará." "Mas sempre estás muito porco."
E ficou a olhar, preocupada, para aquela mão toda suja que estava a apertar e para o vestido, com medo que se tivesse sujado. Não precisavas de me ter tocado, retorquiu ele, libertando bruscamente a mão, como se tivesse adivinhado o seu pensamento. Sou porco, gosto de ser porco e serei sempre porco. E, dizendo isto, saiu precipitadamente da sala, perante a satisfação dos patrões e a incredulidade de Catherine, que não compreendia por que razão os seus comentários tinham dado lugar a tamanha manifestação de mau humor. Depois de ter feito diarreia da menina, depois de ter metido os bolos no forno e depois de ter enfeitado a casa para a ceia de Natal, ia poder enfim sentar-me e distrair-me e entoar algumas canções adequadas à quadra natalícia, apesar de, para Joseph, as minhas modas não passarem de arremedos de canções. Joseph tinha se retirado para as suas habituais orações. Mr. e Mrs. Earnshaw tentavam conquistar a atenção de Miss Cathy, mostrando-lhe os imensos presentes que tinham comprado para oferecerem aos meninos Linton, como forma de agradecimento pela sua amabilidade. Estes haviam sido convidados para passarem o dia seguinte no alto dos vendavais, convite que fora aceite com uma condição: Mr. Linton pedirá por tudo que evitassem o contato entre os seus queridos filhos e aquele rapaz rude e mal-criado. Nestas circunstâncias, fiquei sozinha. Entretive-me a aspirar o aroma dos petiscos bem condimentados e a admirar orgulhoso o brilho dos utensílios de cozinha, o relógio reluzente, decorado com azevinho, e as canecas de prata alinhadas no tabuleiro, prontas para receberem a cerveja quente com açúcar que seria servida à ceia. Agradava-me sobretudo aquele chão resplandecente, impecavelmente limpo e esfregado. Cada objeto recebia o meu elogio velado, lembrando-me a forma como o velho Mr. Earnshaw gostava de entrar na cozinha, limpa e asseada, e me chamava rapariga eficiente, dando-me um xelim como bônus pelo Natal. Depois, comecei a pensar no seu afeto por Eatif e no seu receio de que o ignorassem após a sua morte. Claro que estes pensamentos me levaram a pensar na atual situação do pobre rapaz, e depois, passei das canções ao pranto. Mais depressa concluí que era bem mais sensato tentar corrigir alguns dos seus erros do que verter lágrimas por eles, tendo-me por isso levantado e ido para o pátio à sua procura. Não estava longe. Fui dar com ele nos estábulos, a escovar-o pelo luzidio do novo potro e a dar de comer aos outros animais, como costumava fazer. Despacha-te, disse eu. Está tão quentinho na cozinha, e o Joseph foi para o quarto. Vá, deixa-me pôr-te bonito antes que Miss Catherine apareça. Depois, podem sentar-se os dois à lareira e ficar a conversar até a hora de ir para a cama. E Eatif continuou com os seus afazeres e nem sequer olhou para mim. Então? Vens ou não vens? Continuei. Fiz um bolo para os dois, deve estar quase pronto. Além disso, precisas bem de meia hora para te arranjares. Esperei 5 minutos, mas não obtive resposta. Catherine ceou com o irmão e a cunhada. Joseph e eu tivemos uma refeição deveras atribulada, temperada por críticas e insultos. Os pedaços de bolo e queijo destinados a Eatif ficaram em cima da mesa durante toda a noite, pois ele, inventando as desculpas mais descabidas, ficou a trabalhar até às 9 da noite, indo diretamente para o quarto, mudo e triste. Cathy ficou a pé até tarde. Tendo um monte de coisas para organizar com vista à recepção dos seus novos amigos, apenas veio uma vez à cozinha à procura do velho amigo, mas como ele não estava, apenas perguntou o que se passava com ele e saiu logo em seguida. Na manhã seguinte, Eatif levantou-se cedo. Como era dia santo, foi descarregar a má disposição para o brejo, reaparecendo apenas quando a família já tinha ido para a igreja. O jejum e a reflexão pareciam ter-lhe feito bem. Abraçou-me longamente, depois de ganhar a coragem necessária, exclamou abruptamente: Nelly, faz de mim uma pessoa decente. Prometo que me vou portar bem. Já não era sem tempo, Eatif, disse eu. Ofendeste a Catherine,
e ela até é capaz de estar arrependida de ter voltado para casa. Até parece que tens inveja de ela ser o centro das atenções. A noção de ter inveja de Catherine era incompreensível para ele. Porém, a noção de a magoar deixou-o deveras preocupado. Ela disse-te que estava ofendida? Quis saber, muito sério. Chorou quando eu lhe disse que tinhas saído novamente esta manhã. Bom, eu também chorei a noite passada, retorquiu. E tinha mais motivos para chorar do que ela. Sim, imagino o que é ir para a cama com o coração cheio de orgulho e o estômago vazio, respondi. O orgulho só traz tristezas. Mas, se estás assim tão arrependido da birra que fizeste, pede-lhe perdão quando ela entrar. Vai ter com ela, dá-lhe um beijo e diz-lhe. Ora, tu sabes melhor do que eu o que lhe hás de dizer. Basta que o faças com sinceridade sem pensares que ela se transformou numa grande senhora só porque tem os vestidos todos bonitos. E agora, embora eu ainda tenha o jantar para fazer, vou tirar uns minutinhos para tratar de ti, para que, comparado contigo, o Edgar Linton pareça um mono. Aliás, nem é preciso, porque isso já ele é. Tu podes ser mais novo, mas és muito mais alto e espadaúdo do que ele. Aposto que bastaria um empurrão teu para o deitar logo ao chão, não achas? O rosto de Atif iluminou-se por instantes. Depois, ficou cabisbaixo e suspirou. Mas, Nelly, ainda que o deitasse ao chão 20 vezes, eu não ficaria mais bonito do que ele. O que eu queria era ter o cabelo louro e a pele branca, vestir-me e comportar-me bem e ter a oportunidade de ser tão rico como ele. E andar sempre a chamar pela mamã, acrescentei, e tremer como varas verdes sempre que algum rapaz das redondezas ameaça dar-lhe um murro, e ficar fechado em casa sempre que está a chover. Então, Atif, que personalidade é a tua? Vem ver-te ao espelho, que eu mostro-te aquilo que na realidade deves desejar. Já reparaste nestas duas linhas entre os olhos e nestas sobrancelhas grossas que, em vez de arqueadas, se afundam ao centro, e nestes dois diabinhos negros e profundos, que nunca abrem as janelas afoitamente, mas que atrás delas se escondem, a brilhar como dois espiões do inferno? Aprende a disfarçar essas rugas, a levantar essas sobrancelhas sem medo e a transformar esses demônios em anjos inocentes e puros, deixando de desconfiar e duvidar de tudo e todos e de ver inimigos nos teus amigos. Deixa essa expressão de cão raivoso que finge aceitar como merecidos maus tratos e pontapés, mas que afinal odeia o mundo, pelos sofrimentos que passa, tanto quanto aquele que lhe dá os pontapés. Por outras palavras, devo desejar os grandes olhos azuis e a testa lisa do Edgar Linton, respondeu. Mas isso é o que eu desejo, e não me adianta nada. Fica sabendo que um bom coração é capaz de pôr uma cara bonita, continuei, nem que ela seja negra como um tição, e que um mau coração transforma a cara mais linda em algo mais feio que a própria fealdade. Pronto, agora que já estamos lavados e penteados e menos carrancudos, diz lá se não te achas um belo rapaz? Pois eu digo que sim. Quem não te conhecesse diria que és um príncipe. Sabe-se lá se o teu pai não era o imperador da China e a tua mãe uma rainha indiana, capazes de comprar, só com o rendimento de uma semana, o alto dos vendavais e a granja dos tordos? Podes muito bem ter sido raptado por piratas malvados e trazido para a Inglaterra. Olha, se eu estivesse no teu lugar, não parava de pensar na minha nobre ascendência, para assim ganhar coragem e dignidade suficientes para suportar a tirania de um simples fidalgote rural. Continuei neste tom, até que, por fim, Atif desanuviou a face carrancuda, mostrando-se bastante simpático. A nossa conversa foi, entretanto, interrompida pelo barulho de rodas entrar no pátio. Ele correu para a janela e eu para a porta, a tempo de apreciarmos os dois irmãos Linton, que se apeavam da sua carruagem, abafados nas suas capas de pele, e o casal Earcha, que desmontava dos seus cavalos. No inverno iam frequentemente à missa a cavalo. Catherine deu uma mão a cada um dos seus amigos e levou-os para dentro, indo sentar-se os três frente à lareira,
o que depressa coloriu a palidez das suas faces. Disse ao meu companheiro para se despachar, fazendo prometer que se iria portar bem, como um menino bem disposto e bem comportado. Porém, não poderia ter tido mais azar, dado que, quando abria a porta que dava para a cozinha, Hindley entrava justamente pela porta do outro lado, tendo ficado os dois frente a frente. O patrão, irritado por ver Atif tão limpo e alegre, ou talvez para cumprir a promessa que fizera Mr. Slinton, empurrou-o bruscamente e deu ordens a Joseph para que não deixasse o miúdo entrar na sala e que o fechasse no sótão até ao fim do jantar, pois se ficasse com eles na sala, ia começar a meter os dedos nos bolos e a roubar a fruta. Não, senhor! Não pude deixar de intervir. Garanto-lhe que ele não tocará em nada. E não acha que ele também merece, como todos nós, uma guloseima? Se o apanho cai embaixo antes do anoitecer, quem lhe dá a guloseima sou eu, e pessoalmente. Bradou Hindley. Vai-te, vagabundo! Com que então deu-te para andares todo apinocado? Espera até eu deitar as mãos a essas lindas madeixas. Talvez ainda fiquem maiores. Já estão suficientemente grandes, comentou Linton, espreitando pela frincha da porta. Não sei como ele ainda consegue ver com essa juba sobre os olhos. Master Linton fizera este comentário sem qualquer intenção insultuosa, mas o feitio violento de Atif não estava preparado para ouvir gracejos vindos de alguém que ele já odiava como seu inimigo mortal. Pegou na primeira coisa que viu, uma concha de calda de maçã a ferver, e atirou-a à cara do outro, que logo desatou num berreiro, atraindo a atenção de Isabela e de Catherine, que acorreram à cozinha para saberem o que se passava. Mr. Arch agarrou imediatamente no culpado e levou-o para o seu quarto, onde, sem dúvida, lhe deve ter aplicado um violento corretivo, para lhe acalmar os ímpetos, pois, quando desceu, vinha vermelho e ofegante. Peguei no pano da louça e, sem grande vontade, limpei o nariz e a boca de Edgar, dizendo que era bem feito para aprender a não meter o nariz onde não era chamado. A irmã começou a chorar e a dizer que queria ir para casa, e Cathy ficou algo desorientada, corada de vergonha. Não lhe devias ter dito nada, disse a menina, ralhando com Edgar. Ele estava mal disposto, e agora estragaste a tua visita. E, ainda por cima, ele vai ser castigado. Detesto que ele seja castigado. Já perdi a vontade de jantar. Por que te meteste com ele, Edgar? Mas eu não lhe disse nada, soluçou o rapaz, libertando-se das minhas mãos e acabando de se limpar com o seu lenço de cambraia. Prometi à mamãe que não lhe dirigia a palavra e assim fiz. Pronto, não chores, replicou Catherine, com desdém. Ninguém te matou. Agora deixa-te de fitas. E fica quieto. O meu irmão vem aí. E tu cala-te, Isabela. Alguém te fez mal? Então, meninos, vamos para a mesa, gritou Hindley, irrompendo pela sala como um furacão. Aquele bruto pôs-me fora de mim. Da próxima vez, Edgar, aprenda a fazer respeitar a lei com os seus próprios punhos. Vai ver que lhe dá cá um apetite. Os convivas recuperaram a calma perante tão excelente repasto. Depois do passeio a cavalo, era natural que estivessem cheios de fome e, como não lhes acontecerá nada de grave, depressa se consolaram. Mr. Archer preparou-lhes apetitosos pratos repletos de iguarias, e a patroa conseguiu animá-los com a sua conversa alegre e viva. Eu mantinha-me atrás da cadeira dela e fiquei indignada ao ver que Catherine, de olhos enxutos e olhar indiferente, cortava calmamente uma asa do ganso que tinha na sua frente. Que criança mais insensível, eu pensei para comigo. Com que indiferença ela se desliga dos problemas do seu amigo de infância. Nunca a imaginara tão egoísta. Preparava-se para levar uma garfada à boca quando, de repente, pousou o garfo. Corou, e as lágrimas começaram a rolar. Deixou cair o garfo ao chão e baixou-se para o apanhar e poder, assim, esconder as lágrimas.
Depressa concluí que tinha formulado um juízo errado a seu respeito, pois apercebi-me de que aquele dia fora para ela um verdadeiro purgatório. Tentará, em vão, encontrar uma oportunidade para ficar sozinha e poder ir ter com Eatif, que o patrão entretanto trancara no sótão, como eu própria tive oportunidade de constatar, quando à noite tentei levar-lhe a socapa um prato de comida. Ao serão houve baile. Cati pediu para soltarem Eatif, uma vez que Isabela não tinha par. Como seus pedidos não fossem atendidos, coube-me a mim a tarefa de servir de para Miss Linton. Com o entusiasmo da dança, depressa esquecemos as tristezas. A festa subiu de tom quando chegou a banda de Jim Merton, com os seus 15 elementos, trompete, trombone, clarinetes, fagotes, cornetins e um contrabaixo, para além dos cantores. Era tradição percorrer em todas as residências respeitáveis recolhendo donativos, pelo que todos achamos que era um privilégio especial escutá-los. Depois das habituais canções de Natal, pedimos-lhes que cantassem outras canções a várias vozes, e, como Mrs. Earth estava encantada com a música e com toda aquela animação, o espetáculo durou até altas horas. Catherine também a adorou. Mas disse que se devia ouvir melhor no cimo das escadas e esgueirou-se no escuro. Fui atrás dela e, como a sala estava cheia, não deram pela nossa saída e fecharam a porta. Mas Catherine não se ficou pelo patamar, continuando em direção ao sótão, onde Eatif estava preso. Aí chegada, chamou-o. Durante algum tempo o prisioneiro recusou-se teimosamente a responder. Mas ela insistiu e, por fim, lá conseguiu que ele falasse com ela através da porta. Coitadinhos! Deixei-os ficar a conversar em sossego, até que, pressentindo que as canções estavam prestes a acabar e que talvez fosse necessário dar de beber aos músicos, subi a escada para avisar. Foi com surpresa que, em vez de haver do lado de fora, escutei vozes vindas de dentro do quarto. Aquela macaquinha travessa tinha saído por uma claraboia, atravessado o telhado e entrado pela claraboia do sótão. Vi-me aflita para convencer a sair de lá. Quando finalmente se decidiu, Eatif veio com ela. Teimou comigo para o levar para a cozinha, uma vez que o meu colega tinha ido para a casa de um vizinho, para fugir àquela chinfrineira do inferno, como ele costumava dizer. Tentei explicar-lhe que não pretendia de modo algum ser cúmplice das suas maroteiras, mas, como o prisioneiro não comia desde o dia anterior, estava disposta, por aquela vez, a deixá-la enganar Mr. Hindley. Descemos os três. Pus-lhe um banco ao pé da lareira e dei-lhe um monte de coisas boas para comer, mas ele sentia-se enjoado e pouco comeu, revelando-se infrutíferas todas as minhas tentativas para o animar, fincou os cotovelos nos joelhos, apoiou o queixo entre as mãos assim se deixando ficar, absorto e meditabundo. Quando lhe perguntei em que pensava, respondeu muito sério. Estou a ver se descubro qual a melhor maneira de me vingar do Hindley. Pode levar o tempo que for preciso, mas só descanso quando me vingar. Só espero que ele não morra antes. Que vergonha, Eatif! Ralhei eu. Só a Deus cabe punir os maus. Devemos aprender a perdoar. Não, Deus nunca terá a enorme satisfação que eu vou ter quando concretizar a minha vingança, respondeu. Quem me dera descobrir a melhor maneira. Deixa-me ficar sozinho, para que possa pensar à vontade. Ao menos. Enquanto penso na minha vingança, não sinto a dor. Mas, Mr. Lockwood, o melhor é o senhor esquecer estas histórias que não são nada divertidas. É imperdoável estar aqui a falar há tanto tempo, e o seu caldo arrefecer. Olhe, o senhor até já está a cabecear com sono, mortinho por ir para a cama. Quando eu penso que lhe podia ter contado a história de Eatif em meia dúzia de palavras. Então, interrompendo seu discurso, Nelly levantou-se e começou a arrumar a sua costura. Porém, eu sentia-me demasiado mole para deixar a lareira, e totalmente desperto. Sente-se, Mr. Dean, pedi-lhe. Sente-se, fique mais meia hora.
Fez bem em ter contado a história devagar, é esse o método que mais me agrada e peço-lhe que o mantenha até ao fim. Estou interessado em cada uma das personagens a que faz referência. Mas já são 11 horas. Não importa, estou habituado a deitar-me tarde. Ficar a pé mais 1 ou 2 horas não faz diferença a quem se levanta às 10. Não devia ficar na cama até essa hora. Assim, perde o amanhecer, ou seja, a melhor parte da manhã. Quem não faz metade do seu trabalho até às 10, arrisca-se a não conseguir acabar a outra metade. De qualquer modo, Mr. Dean, sente-se mais um bocadinho. Acho até que amanhã vou ficar na cama muito mais tempo, pois parece-me que apanhei uma valente constipação. Deus queira que não. Bom, deixe-me então dar um salto de cerca de 3 anos na minha história. Durante esse tempo, Mr. Archer. Não, não. De maneira nenhuma. A senhora sabe, quando às vezes estamos sentados e à nossa frente está uma gata entretida a lamber as crias, e nós estamos de tal forma absortos a assistir à operação que, se ela se esquece de uma orelha que seja, ficamos logo irritados? Meu Deus, mas que atividade mais ociosa! Pelo contrário, uma atividade deveras ativa e cansativa. Neste preciso momento estou a exercê-la e peço-lhe, por isso, que continue. Já reparei que as pessoas desta região exercem sobre as pessoas da cidade a mesma atração que a aranha de uma prisão exerce, em comparação com a aranha de uma vivenda, sobre os seus ocupantes, e, no entanto, essa profunda atração não se deve exclusivamente à situação dos observadores. As gentes desta terra vivem de fato de uma forma mais autêntica, mais ensimesmada, e menos virada para as mudanças superficiais, para as coisas externas. Sinto-me capaz de acreditar que aqui seria possível acontecer um amor eterno. E logo eu, que não acreditava que o amor pudesse durar mais de 1 ano. No primeiro caso, é como se apresentássemos a um homem esfomeado um único prato de comida, onde possa satisfazer o seu apetite até ao fim. No segundo, é como se puséssemos esse homem diante de uma mesa repleta de iguarias preparadas por cozinheiros franceses. Em comparação com o primeiro caso, ele poderá retirar mais prazer no seu todo, porém, cada partícula corresponderá apenas a um átomo no seu olhar e memória. Oh, meu senhor, quando nos conhecer, verá que nós somos iguais a quaisquer outros, observou Mr. Dean, nitidamente confundida com o meu discurso. As minhas desculpas, disse eu. A senhora, minha boa amiga, é a negação desta teoria. Excetuando alguns traços de provincianismo de só menos importância, a senhora não possui qualquer das características que estou habituado a considerar como típicas da sua classe. Tenho a certeza de que a senhora reflete muito mais sobre as coisas do que a maioria dos criados. É daquelas pessoas que foi obrigada a cultivar a capacidade de reflexão por falta de oportunidade para desperdiçar o seu tempo com frivolidades. Mr. Dean riu-se. É certo que me considero uma mulher sensata e equilibrada, disse ela, mas não porque tenha passado a vida inteira entre estes montes ou porque tenha visto sempre o mesmo tipo de pessoas ou o mesmo tipo de ações ano após ano. É que tive de me submeter a uma disciplina muito rígida e isso ensinou-me a ser sábia. E, depois, li muito mais do que o senhor possa imaginar, Mr. Lockwood. Não há um único livro nesta casa que eu não tenha lido e de onde não tenha tirado algum ensinamento, a menos, é claro, que seja em grego ou em latim, ou mesmo em francês. Mas, mesmo assim, sou bem capaz de os distinguir dos outros, e isso é mais do que se pode pedir à filha de um homem pobre. No entanto, se é para contar a minha história com todos os pormenores, acho que o melhor é dar-lhe já seguimento, e então, em vez de saltar esses 3 anos, passo logo para o verão seguinte, o verão de 1778, isto é, há 23 anos atrás.